Bom, gente, vamos começar. Então, eu queria agradecer ao grupo por ter aceitado essa sugestão, porque dentro desse projeto nosso aí de abordar os 30 anos da Constituição, uma instituição extremamente importante prevista na Constituição de 88, que faz agora seus 30 anos, é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é algo que a gente, a todo momento, tem notícia a respeito de um julgamento, de um embate, de um acontecimento, de um caso rumoroso que é levado ao Tribunal do Júri, e é algo que desperta muitas discussões, muitas paixões, e não é de hoje, porque é um tribunal formado por pessoas que não necessariamente têm um conhecimento jurídico, são juízes leigos que vão julgar uma matéria de fato, que são recrutados na sociedade, e isso expressa aí uma importante participação popular no judiciário. Então, a forma de participação popular no judiciário, por excelência, o Tribunal Popular do Júri, que a gente vai conhecer um pouco mais no dia de hoje. Veja bem, o júri é considerado mesmo a manifestação da democracia no processo, porque é onde o povo tem a oportunidade de tomar decisões, decisões soberanas no âmbito do judiciário. A gente observa essa possibilidade no âmbito do legislativo, em algumas situações, com a iniciativa popular de lei, no âmbito do executivo, com a participação em conselhos, e no judiciário, essa forma de participação é através do Tribunal Popular do Júri, que acontece em todas as comarcas, da comarca mais longínqua à comarca mais importante do país, existe um salão de Tribunal do Júri. E a previsão constitucional, artigo 5º, inciso 38, deixa claro que o júri está estruturado sobre princípios extremamente importantes, como a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sobre essa base se estrutura a garantia constitucional do Tribunal do Júri. E a previsão na legislação infraconstitucional está no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A competência, como todos sabem, é voltada para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Homicídio, auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, infanticídio e aborto consumados ou na forma tentada. O procedimento encontra-se previsto no artigo 406 ao artigo 497 do Código de Processo Penal, que foi alterado todo esse procedimento em 2008 pela Lei 11.689. Então, isso passou por uma profunda alteração em 2008. A origem do júri, se a gente for buscar isso aí, nós encontramos essa origem prevista até mesmo na Bíblia, no Velho Testamento, nos textos históricos da Antiguidade. A Bíblia relata que Moisés estabeleceu 3 princípios básicos para o Tribunal dos Anciãos. Esses princípios, o primeiro deles seria o sorteio para a escolha dos juízes, o julgamento dos cidadãos pelos pares e o voto de consciência. Essa ideia do sorteio dos juízes é para que não existisse juízes fixos, que não pudessem, que não estivessem sujeitos à corrupção, ao acomodamento nos seus cargos. Então havia uma espécie de revezamento entre os anciãos. Essa foi a proposta apresentada por Moisés. Na Grécia Antiga, existiam vários tribunais com competência para julgar crimes contra a vida. O Areópago era um tribunal
que julgava o homicídio premeditado com envenenamento, né, que hoje está previsto no Código Penal como homicídio qualificado, julgava crimes religiosos e era também deliberativo. O Tribunal dos Efetas julgava os homicídios culposos. O Tribunal da Pritania julgava animais e coisas que causassem a morte de alguém. Evidentemente, isso está mais por uma situação de responsabilidade civil do que responsabilidade penal. Ou seja, coisas e animais não podem ser julgados penalmente, né? Então está mais para uma situação de responsabilidade civil. E o Tribunal dos 11 julgava casos de flagrante. Todos esses tribunais estavam sujeitos a um tribunal de instância maior chamado Eliastas. Os Eliastas, como o próprio nome diz, eram os juízes do sol que julgavam à luz do dia. Para esse tribunal eram direcionados os recursos daqueles outros tribunais ali. E os Eliastas são também reconhecidos pela doutrina como ancestrais do nosso tribunal do júri atual. Em Roma, né, também havia uma estrutura muito interessante em que os jurados, né, os judices jurati, exerciam plenamente a judicatura, tinham uma competência ampla e o sistema judiciário influencia até hoje as legislações. A gente sabe da influência, né, que o direito romano tem sobre a nossa legislação. Depois de Roma, já na Idade Média, a gente observa na Inglaterra, após o Quarto Concílio de Latrão, a adoção definitiva do júri por volta de 1215, né? E em 1215, nós, coincidentemente, temos a outorga da Magna Carta, considerada aí um marco do constitucionalismo. A Magna Carta do rei, outorgada pelo rei João Sem Terra. E lá, no seu artigo 21, havia a seguinte disposição: os condes e barões serão punidos por seus pares conformemente à medida do seu delito. Ou seja, a ideia do julgamento pelos pares é essa: o Estado ele iria interferir até certo ponto em algumas questões. Em determinadas questões, deveria ser reservada à sociedade o julgamento. Esse princípio estava na Magna Carta e essa ideia, né, de que o júri foi estabelecido definitivamente em 1215 e a partir da Magna Carta, ela é um pouco contestada pelo professor Lídio Machado Bandeira de Melo, que é um professor mineiro que na década de 50 escreveu um livro impressionante, né, um livro muito rico, chamado Direito Penal Hispano-Luso Medievo. Ele vai demonstrar que antes de 1215, em 1166, o rei Henrique II já estabeleceu um colegiado de 12 cavaleiros livres e 4 não livres para julgar os crimes de assassinato, roubo, furto e o acoutamento de criminosos, que é o favorecimento aos criminosos, né? A pessoa esconder um criminoso, isso era considerado um crime muito grave. E desde essa época, né, já se estabelecia ali uma divisão no direito inglês do grand jury e do petit jury. Ou seja, o grande júri, ele tinha uma função, como o próprio nome já diz, era um júri maior, composto por um número maior de integrantes, que tinha a função de juízo de prelibação, ou seja, a admissibilidade da acusação, enquanto o petit jury, que era um júri menor, ele fazia o julgamento de mérito, ele recebia a causa posteriormente e fazia um julgamento de mérito com base naquilo que o grande júri havia decidido. Esse petit jury faz o que hoje se chama de juízo de delibação, o juízo de mérito, decide o guilty or not guilty, ou seja, culpado ou inocente. Quem dá essa decisão, no chamado trial, né, julgamento no direito americano até hoje, direito inglês, é esse pequeno júri. E o professor Lídio, ele, no seu livro, que é um livro destinado a pesquisar o direito penal na Idade Média, na Península Ibérica, ou seja, o livro dele se chama Direito Penal Luso-Medievo, Hispano-Luso-Medievo, ou seja, analisa Espanha, Portugal na Idade Média,
ele aponta que no mesmo período, o rei Afonso IX, que governava a Espanha ali juntamente com Portugal, ele já tinha criado um sistema muito parecido, em que os chamados esquisidores, né, eles faziam esse julgamento prévio de admissibilidade da acusação. Isso tudo vai influenciar o júri como ele existe hoje nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente sabe que o júri lá tem uma ampla competência, julga casos das mais diversas vertentes, casos criminais são os mais rumorosos, os mais famosos, mas também há júris que vão julgar causas tributárias, causas cíveis, enfim, há uma grande aplicação do júri. No direito penal, o grande júri, né, a herança lá da Idade Média inglesa, ele tem até 23 membros e tem atribuições investigativas, vamos dizer assim. Ele faz aquele juízo prévio de admissibilidade da acusação. E depois o caso é remetido ao petit júri com até 12 membros, esse sim com atribuições decisórias assim definitivas, realiza o juízo de mérito, ele julga se a pessoa é culpada ou se a pessoa é inocente. Então essa estrutura vem da Idade Média e tradicionalmente se consolidou na Inglaterra, evidentemente foi assimilada pelos Estados Unidos. Quando havia toda aquela discussão para formar, né, a União, para formar a Federação Norte-Americana, na elaboração da Constituição norte-americana, a gente encontra nos textos que fundamentaram a organização jurídica norte-americana a menção ao júri, né? No Federalista, que é esse conjunto de textos que fundamentou toda a estrutura política norte-americana, o Alexander Hamilton, que é um dos autores do Federalista, ele defende o júri para julgamento de causas cíveis e tributárias. E ele diz o seguinte, o mais forte argumento em favor da sua adoção é a segurança contra a corrupção, aquilo que eu tinha dito antes, né? Lá desde a época de Moisés. A ideia de que o júri é ali uma espécie de blindagem do judiciário contra a corrupção. Como haverá sempre mais tempo e melhores oportunidades para subornar um corpo permanente de magistrados do que um júri sorteado na ocasião, é lícito supor que ocorra mais frequentemente uma influência corrupta no primeiro caso, ou seja, nos magistrados que estão ali fixos, os magistrados de carreira, do que no segundo caso, ou seja, com relação aos jurados de ocasião, ou seja, os juízes de ocasião, aqueles sorteados para um determinado caso, haveria menos tempo, menos oportunidade de corrompê-los. Né? Então a ideia do Hamilton não é que ele está dizendo o seguinte, o juiz togado, ele necessariamente tem uma propensão à corrupção e o júri não. Ele está dizendo que a organização, né, torna mais difícil a corrupção de um júri do que de um corpo de magistrados, de um corpo permanente de magistrados. Isso o Montesquieu também lembra isso na sua obra O Espírito das Leis. Ele recomenda a adoção do júri porque é mais complexo, é mais difícil corromper um júri do que um corpo permanente de magistrados. Então, há essa ideia de que o júri, né, por não ser um corpo permanente, por ser formado por juízes leigos, seria menos propenso à oportunidade da corrupção. Né? Interessante essa visão. Nós temos um sistema de julgamento que é adotado em alguns países da Europa, na França, na Alemanha, Noruega, Bulgária, chamado escabinado. Escabinado é um tribunal misto, formado por leigos e formado por magistrados de carreira, magistrados do corpo permanente, vamos dizer assim. Esse tribunal misto, né, ele decide em conjunto todas as questões do julgamento, materialidade, autoria, pena, né, os efeitos secundários da pena, diferentemente do que ocorre hoje, em que o júri ele vai julgar a questão de fato, a matéria de fato, se é culpado ou se é inocente, as demais características do fato, o júri decide, por exemplo, sobre qualificadora, sobre privilégio, e o juiz, com base nessa decisão do júri, ele só aplica
a pena, estabelece o regime de cumprimento da pena, ou então absolve o acusado. No excombinado, não. Há uma discussão ampla sobre as matérias, envolvendo os jurados, né, os representantes populares e os juízes profissionais. Então, há ali um amplo debate sobre as diversas questões. O José Frederico Marques, né, que escreveu a obra Instituição do Júri, é um grande jurista brasileiro, que era um crítico do júri. O Frederico Marques sempre foi um crítico do júri, mas ao invés de ficar só reclamando, ele foi pesquisar o júri, fez uma brilhante pesquisa sobre o júri, e ele era um defensor da adoção do excombinado no direito brasileiro, né? A obra dele é da década de 50, né? E evidentemente que essa ideia não prosperou no Brasil, não avançou, tanto que o júri foi confirmado pela Constituição de 88, recepcionado pela Constituição. Bom, no direito brasileiro, né, a história do júri começa, evidentemente que lá nas ordenações do reino havia já a possibilidade do júri, porque é uma tradição portuguesa também, mas no direito brasileiro propriamente dito, a lei de 18 de junho de 1822 estabeleceu o júri para julgar delitos de imprensa. E o júri tinha 24 juízes, eram chamados juízes de facto. Então, veja bem, o surgimento do júri na legislação brasileira propriamente dita, ela se dá para julgar crimes de imprensa, né? Aí você imagina que naquela época, né, o que já não deveria ter de fake news, né? Para o imperador se preocupar com essa ideia de criar um tribunal específico para julgar crimes de imprensa, né? Bem, e a Constituição Imperial previa, em seu artigo 152, que os jurados se pronunciam sobre o fato e os juízes aplicam a lei. Então, isso aí já um pouco mais adiante na Constituição Imperial, ainda mantendo essa competência para os crimes de imprensa. Depois, o Código de Processo Criminal de 1832 vem ampliar essa competência para outros delitos. E, num momento raro na história do júri, se estabeleceu a necessidade de decisão unânime. No direito norte-americano, é assim que funciona. Há a necessidade de uma decisão unânime. Enquanto o júri não chega integralmente a um acordo sobre o que fazer, não se encerra a sessão. No Brasil, a tradição sempre foi de julgamento por maioria, né? Mas nessa época foi estabelecido o julgamento por a necessidade do julgamento por unanimidade, pelo menos para a condenação à morte, que era prevista no direito brasileiro nessa época. Apesar de não ter sido muito praticado, a pena de morte formalmente existia. Nós tivemos alguns casos de condenação à morte, né? Um caso muito famoso de um fazendeiro da região de Campos dos Goytacazes, Mota Coqueiro, que depois de um tempo, ele se descobriu, depois de ter sido executada a sentença de morte, se descobriu que ele era inocente do crime, e Dom Pedro II ficou realmente muito chocado com essa história, Dom Pedro II passou a não aplicar, comutar todas as penas de morte em prisão perpétua e outro tipo de pena. Então passou a fazer essa comutação da pena de morte. Então a pena de morte nunca foi muito aceita no direito brasileiro, mesmo quando havia essa previsão, né, havia o pedido de clemência ao imperador. O imperador, principalmente depois do caso Mota Coqueiro, ele sempre concedia essa clemência. Bem, aí nas constituições, em 1891 foi mantida a instituição do júri com ampla competência, as exceções deveriam ser expressas pela Constituição. Você vê que hoje o júri tem uma competência precisa, né, restrita. Antigamente a competência era ampla e as exceções é que eram previstas na regra. Em 1923, o decreto 4.780 restringiu um pouco mais a competência do júri, com esse parágrafo 2º ao artigo 40, dizendo que compete ao júri o julgamento de todos os crimes
que a lei não atribuir ao do juiz singular. Então, mas ainda assim mantinha ao júri uma competência residual, ou seja, a lei tinha que prever as exceções ao júri, né? E vinha lá listando as situações, aquilo que não era de competência do juiz singular, por exclusão, acabava para o júri. Bem, o Decreto-Lei 167 de 38 é extremamente importante também, porque ele alterou a competência do júri e retirou a sua soberania. Esse decreto é do período Vargas, olha só, um período ditatorial em que se retira a soberania do júri, se retira a soberania popular, né? O Estado interferindo, né, autoritariamente em um tipo de decisão que sempre foi considerada de extrema importância como uma decisão soberana, né, de reconhecida soberania. E nesse decreto houve então a possibilidade dos tribunais de segunda instância reformarem as decisões do júri e manteve a competência para crimes dolosos contra a vida, incluindo o latrocínio. O latrocínio é uma situação interessante, porque ele hoje não é crime de competência do júri, porque é considerado um crime contra o patrimônio. É um crime de roubo com resultado morte. E ele fica, então, excluído da competência do júri. E essa exclusão aconteceu já em 1948, pela Lei 263/48, na vigência já do CPP de 41, alterando o parágrafo 1º do artigo 74. A partir desse momento, se presumiu que o latrocínio não deveria ser mais da competência do júri. Você vê, o Código de Processo Penal veio ainda trazendo essa mesma competência do decreto de 38 e depois a Lei 263 de 48 fez esse ajuste. É muito interessante observar que foi nesse período aí que ocorreu o maior erro judiciário do direito brasileiro, que a gente vai falar um pouco mais adiante, que é o caso dos irmãos Naves. Os irmãos Naves foram condenados por um latrocínio e a condenação se deu isso aqui é que provocou a tragédia. Por quê? Latrocínio como competência do júri, mas com o tribunal podendo rever o mérito da decisão do júri. Então, os irmãos Naves, depois eu vou mostrar o caso para vocês aqui, os irmãos Naves foram absolvidos pelo júri e depois condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais na segunda instância. Ou seja, isso aqui acabou provocando a maior tragédia, o maior erro judiciário do direito brasileiro, que é o caso dos irmãos Naves, que é muito citado até hoje. Um pouco mais adiante eu vou falar a respeito. Bem, as constituições posteriores todas mantiveram o júri com essa competência, julgar crimes dolosos contra a vida. Crime doloso contra a vida é uma das coisas que mais ocorre no Brasil. É muito cotidiano. Você pode morar numa cidadezinha pequena, numa cidadezinha pacata, que sempre vai ouvir a história de um homicídio que aconteceu ali. E isso vai a julgamento pelo tribunal do júri e isso faz com que o júri tenha uma conotação, em alguns casos, às vezes folclórica até, com advogados que se dedicam só ao júri, que acabam tendo uma tarimba muito grande só com relação ao tribunal do júri, onde às vezes o discurso, né, e aí é uma crítica que a gente ouve muito com relação ao júri, de que às vezes o discurso falacioso, né, aquele discurso teatral, acaba provocando algumas decisões injustas pelo tribunal do júri, provocando às vezes alguma revolta, né? Bem, mas nós chegamos então a uma composição do júri que é a mesma, né? É a mesma desde 41 com o nosso Código de Processo Penal, com algumas alterações, mas na essência a situação é mais ou menos a mesma. A composição hoje é um juiz-presidente, né, que é um juiz de direito togado, né? O juiz de direito togado, fiz questão de lembrar ali, ele julga
por livre convencimento motivado. Quando ele vai julgar um caso, ele tem que apresentar na sua sentença qual é o seu convencimento, né? Ele tem que expressar na sentença o seu convencimento. Já os jurados, eles julgam por íntima convicção, ou seja, eles não precisam fundamentar aquele sim, aquele não, através do qual eles estão decidindo a causa. Então, eles não têm essa obrigação, pelo contrário, a Constituição estabelece o sigilo das votações. Não é possível saber nem como um jurado votou, quanto mais por que ele votou daquela maneira. Essa é uma das críticas que alguns autores vão fazer também ao júri no sistema do Estado Democrático de Direito, da Constituição de 88, do devido processo legal, você ter ainda um microsistema, que é o caso do júri, em que as motivações do julgador são desconhecidas. Então, o juiz, no caso, o juiz leigo, ele vai julgar por uma motivação que é indevassável. Nós não vamos ficar sabendo, nós não vamos ter acesso a isso. Bem, mas aí a composição é essa, um juiz-presidente que tem atribuições administrativas ali naquela sessão, 7 jurados vão formar o conselho de sentença. Então, quando você fala em conselho de sentença, você está falando dos 7 jurados sorteados para julgar o caso que vão atuar naquela sessão. Porém, esses 7 jurados são sorteados dentre 25 que são convocados para a sessão. Antes era um número menor, a lei alterou, era 21, alterou para 25. O que se exige é um quórum mínimo de 15 jurados para o juiz instaurar a sessão, né? Sem esse quórum mínimo de 15 jurados, não se instaura a sessão. Então, o que a lei fez foi possibilitar o quórum, né? Dar maior possibilidade de obtenção do quórum. Porque quando você chama 25, a chance de chegarem 15 jurados é uma chance maior do que quando você chama 21, né? Então, essa foi uma alteração importante da lei. A lista geral, a lista de onde são chamados os 25, né, ela é composta por 400 a 1.500 pessoas selecionadas entre cidadãos de notória idoneidade maiores de 18 anos. Está previsto no artigo 436 do CPP. Outra coisa que é característica do júri é o juramento do conselho de sentença após o sorteio, né? Tem essa previsão no artigo 472, em que os jurados são conclamados a fazer um juramento. Isso também é objeto de muita crítica hoje, porque parece, né, esse negócio de juramento uma coisa medieval, né, uma coisa do tempo das ordalhas, né? Vocês lembram que as ordalhas era aquele sistema bárbaro, né? Principalmente adotado na Alemanha, em que a causa era decidida meio que na sorte ou por forças naturais, né? Você submetia a pessoa a uma prova de fogo, se ela não se ferisse, se ela sobrevivesse, é porque era inocente, né? Ou seja, invocava-se ali uma intervenção sobrenatural. Entendia-se que Deus não ia deixar o inocente morrer, né? Aí colocava o inocente numa panela, num caldeirão de azeite fervendo, se sobrevivesse é porque ele era inocente. Então, quer dizer, quase ninguém sobrevivia a uma prova dessa. Então, as ordalhas, né, foram superadas, ou seja, pelo princípio da persuasão racional, já não se julga buscando uma intervenção sobrenatural, e sim baseado, né, nas provas que foram produzidas e na análise dessas provas diante do direito vigente, né, explicitadas na sentença. Aqui não, aqui nós temos uma espécie de invocação ao sobrenatural, né? O jurado ele é chamado a prometer, e o juiz dita isso aí, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça.
os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão: assim o prometo, com a mão levantada, né? Então, é algo meio estranho hoje em dia, quando se busca a persuasão racional, o fundamento jurídico das decisões, o fundamento das decisões na prova dos autos, e aqui o jurado é conclamado a um julgamento de consciência, ou seja, em virtude dessa soberania, do sigilo das votações, da soberania dos veredictos e do sigilo das votações, o jurado é conclamado, então, a prometer que vai julgar de acordo com os ditames da justiça, né? Então, isso aí é algo absolutamente inútil, não garante nada, né? Isso não constitui nenhuma garantia nem para a sociedade, nem para o acusado. É algo mais ritualístico, que foi mantido pelo Código e acontece em todas as sessões do Tribunal do Júri. Aqui nós temos uma figura do plenário, em que o juiz-presidente fica ao centro, administrando toda a sessão, à sua direita o Ministério Público, aqui o Conselho de Sentença, os 7 jurados sorteados, o réu prestando o seu interrogatório e do lado direito a tribuna da defesa. Essa é a composição clássica do Tribunal do Júri. Sempre que vocês forem a um Tribunal do Júri, vocês vão encontrar essa disposição aí. O Ministério Público, quando vai falar, fala do chão. É por isso que é chamado de parquet. Parquet, em francês, quer dizer o assoalho. O assoalho. Então, representante do parquet é porque fala do chão, enquanto o advogado tem a prerrogativa de falar da tribuna, ele fala do alto, né? Então, há uma série de simbolismos nisso aí, até mesmo nas vestes, né? O juiz usa a faixa branca, que quer dizer a esperança, ou melhor, quer dizer a imparcialidade, O Ministério Público a faixa vermelha, que quer dizer a justiça, e o advogado a faixa verde, que quer dizer, sim, a esperança do acusado, a esperança para o acusado. Então, há uma série de simbolismos aí, até mesmo nas vestes que são usadas no Tribunal do Júri, e os jurados vão usar uma toga preta também, ou seja, mesmo a pessoa sendo um juiz leigo, ele vai, naquele momento, usar a toga, porque naquele momento ele é juiz, inclusive com uma soberania maior do que o juiz togado nas suas decisões. Nenhum cidadão poderá ser excluído ou deixar de ser alistado por causa de cor, etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Ou seja, é uma democratização mesmo da justiça. Ou seja, a justiça vai buscar na sociedade, naquilo que ela tem de mais diverso, naquilo que ela tem de mais heterogêneo, né? Então, às vezes, você vê ali uma pessoa de baixa escolaridade servindo com outro que tem lá, né, o curso superior, pós-graduação, que tem toda uma vasta visão acadêmica das coisas, livresca, mas o outro tem a visão da vida, da experiência, do dia a dia, daquilo que acontece ali, onde a vida realmente pulsa, né, nos bares, nos lupanares, né, enfim, onde a coisa realmente acaba acontecendo e resultando nessas tragédias que são submetidas ao júri. Então, essa heterogeneidade do júri, ou seja, gente de todas as classes, de todos os credos, né, isso é que faz o júri ser realmente uma instituição democrática. E é um dever para o cidadão que é chamado. A recusa injustificada sujeita o cidadão à multa de 1 a 10 salários mínimos, de acordo com o Código de Processo Penal. Bem, a acusação ela fica a cargo de um promotor de justiça, ou seja, é uma função pública. A função de acusar é uma função de um órgão permanente, de uma instituição constitucional permanente, que é o Ministério Público. Pode ser, ocasionalmente, assistido por um advogado constituído pela família da vítima, mas
se a família da vítima não tiver como impulsionar o processo, não tiver como contratar advogado, isso é irrelevante para o andamento do processo. O Ministério Público, de ofício, ele leva o processo adiante e ele patrocina a acusação. É da sua competência constitucional essa acusação. E a defesa fica a cargo de advogado, deve ser exercida em toda a sua plenitude, sob pena de nulidade. Hoje em dia, há muitas situações em que a Defensoria Pública patrocina as defesas no júri e os defensores públicos hoje não gostam de ser chamados de advogados, né? Eles dizem, nós somos defensores públicos, né? Não somos advogados. Então, fica aí essa ressalva. Mas o trabalho, né, é idêntico, às vezes até melhor do que de advogados constituídos. Muito bem. As duas fases do Tribunal do Júri, uma primeira fase, na verdade, do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Nessa primeira fase, chamada Judicio Accusationis, o juiz togado é que vai apreciar a questão e vai decidir, ele vai fazer a função do grande júri americano, do grande júri inglês, ou seja, vai fazer o juízo de admissibilidade, vai decidir se encaminha o caso ao júri através da sentença de pronúncia, vai decidir, talvez pela impronúncia, quando não vê materialidade, indício suficiente de autoria. Ele pode também absolver sumariamente ou desclassificar a acusação, julgando ele mesmo o processo e terminando o processo nessa fase. Bem, superada essa fase, e é muito raro a gente ver nessa fase decisão de impronúncia, de absolvição sumária, com o juiz reconhecendo uma excludente de ilicitude, na maioria das vezes ele remete ao júri, porque se ele fica na dúvida, ele remete ao júri, que seria o juízo competente para decidir sobre essa questão. Então, ele profere uma sentença, chamada sentença de pronúncia, que está apenas admitindo a acusação e remetendo o caso a um julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri, nessa segunda fase, chamada de Judicio Causae, né? Em que tudo se desenvolve perante o conselho de sentença, que pode ouvir testemunhas, o réu será interrogado novamente perante o conselho de sentença, o conselho de sentença ouvirá os debates entre acusação e defesa e vai decidir pela culpa, pela inocência do acusado. Os debates são públicos, acontecem em plenário, não existe júri em segredo de justiça. Então, se você quiser assistir uma sessão do Tribunal do Júri na sua cidade, na sua comarca, você pode comparecer ao fórum, né, que será permitido o seu acesso, será permitido assistir à sessão. Os debates são públicos. Os debates, eles são normalmente estruturados dentro de um esquema que foi desenvolvido por Aristóteles na sua retórica e vem sendo adotado até hoje. O discurso dividido em 4 partes. Você pode olhar, acompanhar qualquer orador no Tribunal do Júri depois e vai ver, o discurso dele tem sempre essas 4 partes. O exórdio, a narração, as provas e a peroração. O exórdio é aquele início ali em que o orador, ele começa com um elogio ou com uma censura, se dirigindo aos seus ouvintes de alguma maneira, para ele iniciar a sua apresentação, e nesse momento ele tem a intenção ali de assegurar a atenção, a fidelidade dos ouvintes. Então, normalmente no júri se começa elogiando o juiz, o promotor. Isso demonstra uma civilidade, um grau de elegância, porque vai haver ali um debate, mas um debate que vai ficar ali, vai ser às vezes muito acirrado, mas promotor e advogado não vão sair dali inimigos, né? Então, há esse início onde as instituições são saudadas, o Ministério Público, às vezes a Polícia Militar que está ali presente, e principalmente o Conselho de Sentença, demonstrando que o orador confia
na capacidade daquelas pessoas, daqueles homens e mulheres que estão ali, que foram sorteados para compor o conselho de sentença. Então, essa parte é o exórdio. Logo depois vem a narração, que é voltada para os fatos, uma explicação dos fatos, como eles ocorreram, na ótica do orador, né? Dentro daquilo que o orador percebe ali daqueles fatos, da prova que favorece a sua narração ou a sua narrativa. Na terceira fase, ele vem com as provas no sentido de dar um fundamento à sua narração. Ou seja, ele vai narrando os fatos e aqui no Tribunal do Júri, quando você fala provas, essas provas é no sentido de fortalecer aquela narrativa de fato juridicamente. Você vai dizer qual é a repercussão daqueles fatos no direito segundo a sua ótica. Vai mostrar que o direito está de acordo com a sua narração, de acordo com a sua pretensão. E isso constitui a chamada prova. Esse momento é chamado de prova nesse sentido também, em que se faz uma conexão entre o fato e o direito para robustecer a argumentação, para a argumentação ficar mais forte, ficar mais robusta. E no final, a chamada peroração, é a conclusão, onde se mostra a pretensão na sua integridade. É a oportunidade para assegurar a fidelidade do destinatário do discurso, é a parte conclusiva. Essa parte conclusiva no júri, ela tem que ser o ápice do discurso. O sujeito não pode concluir o discurso no ápice, conclamando o jurado e depois desse encerramento voltar e falar assim, eu esqueci de um detalhe que estava lá não sei aonde, porque isso vai enfraquecer o discurso. Então, esse discurso, a peroração, ela tem que ser o auge do discurso, onde que a pretensão é demonstrada e o clamor por justiça é demonstrado ali de forma bem objetiva, mas eloquente, né? Um momento de maior eloquência. E o Aristóteles, ele dividia essa peroração em quatro partes. A primeira dispor o ouvinte para que ele fique bem com você e mal com o adversário. É um momento de crítica mais severa ao adversário. A segunda fase tem por fim amplificar ou atenuar o que se disse. É a hora de destacar aquilo que é de positivo ou de minimizar aquilo que se percebeu como um deslize durante o discurso. A terceira fase, excitar as paixões no ouvinte, ou seja, é uma parte mais sentimental do discurso para tentar, né, por último, a adesão do ouvinte, a adesão definitiva, numa recapitulação rápida em que se leva o ouvinte a uma tentativa de adesão definitiva à sua pretensão como orador naquele momento. Então, quer dizer, existe toda uma técnica para isso. A gente vê pessoas que muitas vezes nem sabem que estão fazendo isso aqui dessa forma, mas lá na prática elas acabam fazendo dessa maneira. É meio intuitivo, né, que o discurso tome essa forma. Então, o advogado, quando vai ganhando experiência no júri, ele vai se comportando, às vezes intuitivamente, com base na experiência, ele acaba cumprindo realmente esse roteiro, né? É muito famoso no direito brasileiro a história do João da Costa Pinto, que era um estivador no Cais do Porto do Rio de Janeiro, e ele era um líder sindical, e na época ainda anterior à existência da Ordem dos Advogados do Brasil, em que você não tinha a necessidade de inscrição na ordem, de ser bacharel em direito, qualquer um podia ir no júri para fazer uma defesa, ele, certo dia, foi chamado a defender um colega de uma acusação de tentativa de homicídio, um colega estivador. Ele, acostumado a falar em público lá no sindicato, né, dos estivadores, do Cais do Porto, ele foi ao júri e se comportou muito bem. O juiz gostou dele, foi convidando ele a fazer outros júris, daí a pouco ele passou a ser contratado. E, evidentemente, ele gostava muito de exibir a sua biblioteca
que era, na verdade, composta de 2 livros jurídicos. Um era o Código Penal Seco, o outro era o Código de Processo Penal Seco, e um livro de poemas do Castro Alves. Essa era a biblioteca dele. Enquanto os advogados da época tinham bibliotecas suntuosas com centenas de livros, e ele atuava de uma forma muito intuitiva no júri. Roberto Lira, no livro que ele escreve, um livro de memórias, ele relata como eram os júris do João da Costa Pinto, e isso é uma passagem interessante da história jurídica no Brasil. Bem, aqui nós estamos diante do princípio da plenitude de defesa, previsto na Constituição. Quando se fala nos debates orais, tem sempre aquela figura do advogado agindo de forma muito incisiva, muito eloquente, e isso é recomendado pela doutrina para assegurar a plenitude de defesa. Segundo o Guilherme de Souza Nucci, o amplo é algo vasto, é algo extenso, isso é empregado para os processos ordinários, para os processos comuns. Agora, o pleno vai além. O Constituinte não estabeleceu na Constituição o termo plenitude de defesa à toa. Esse pleno é considerado mais do que amplo, Então, quando o Constituinte originário estabelece o princípio da plenitude de defesa, ele está prevendo algo mais para os julgamentos perante o Tribunal do Júri. E o Guilherme Souza Nucci tenta dar um significado, tenta dar uma tradução a esse termo plenitude de defesa, quando ele fala que a plenitude de defesa exige uma integral atuação defensiva, valendo-se o defensor de todos os instrumentos previstos em lei, evitando-se qualquer forma de cerceamento. Então, isso também é um comando para o juiz-presidente, para o magistrado que vai presidir a sessão e organizar o andamento da sessão. O magistrado ele tem que se portar o tempo todo de maneira imparcial, porque se ele pratica qualquer ato que possa ser caracterizado como cerceamento de defesa, estará provocando uma nulidade por ter violado o princípio da plenitude de defesa, um princípio constitucional. Bem, só para a gente comentar um pouquinho aqui sobre grandes tribunos, eu separei aqui 2 destaques. No caso da acusação, o Roberto Lira, no direito brasileiro, é insuperável. Aqui eu coloquei 2 obras, a mais famosa, essa aqui, Como Julgar, Como Defender, Como Acusar, e aquela outra, uma obra de criminologia da década de 50, que é considerada também uma das mais importantes do direito brasileiro, Novíssimas Escolas Penais. Roberto Lira era o grande promotor de justiça na década de 40, década de 50 no Rio de Janeiro. Atuava também no Conselho Penitenciário, em várias instâncias do direito penal, era um doutrinador importante, professor e tudo mais. E o Roberto Lira, ele, nessa sua obra, ele vai falando dos embates que ele teve, das acusações que ele fez, e são acusações realmente antológicas. O Roberto Lira, ele escreveu um texto muito famoso chamado Penitências de um Penitenciarista, em que ele vai fazendo uma penitência por ter mandado tanta gente para a cadeia, em que ele diz a famosa frase que no concurso para promotor de justiça deveria ter um estágio de encarceramento. O promotor, durante o estágio probatório, deveria ser mandado para a cadeia, para ficar lá pelo menos uma semana, para não ter tanto ímpeto para mandar os outros para a carceragem. Assim. Então, isso ele fez e ficou realmente gravado aí na memória. E, do lado da defesa, selecionei aqui o grande Evandro Lins e Silva, que era um advogado que atuava muito no júri, ficou muito famoso, fez júris assim, extremamente rumorosos, casos rumorosos, de grande repercussão. O maior deles foi o caso do Dock Street, que eu vou falar daqui a pouco, mas o Evandro Lins e Silva, ele publicou suas memórias, talvez vocês achem na internet, chama O Salão dos Passos Perdidos. É uma entrevista memorável que ele deu à Fundação Getúlio Vargas, conta realmente com detalhes a sua história. E esse livro que eu coloquei aqui, A Defesa Tem a Palavra,
em que ele vai relatar vários desses casos e principalmente o caso Doca Street, que foi o seu caso mais rumoroso, o caso mais famoso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco. Evandro Luiz e Silva disse, a cadeia é uma universidade às avessas, onde se diploma o profissional do crime. Ele tinha uma visão também de que a cadeia não ressocializa ninguém. E um detalhe, né, da história de vida do Evandro Lins e Silva, ele era ministro da Justiça do João Goulart, quando houve o golpe militar de 64, e durante o regime, na verdade, ele foi ministro da Justiça, mas um pouco antes, né, da Revolução de 64, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E nos primeiros anos do regime militar, ele foi uma voz discordante lá no Supremo Tribunal Federal, deu várias decisões, concedeu habeas corpus, proferiu acórdãos e decisões contrárias ao regime militar e acabou sendo aposentado compulsoriamente e retornou à advocacia no início dos anos 70. E depois disso já, né, teve uma série de outras atuações. No impeachment do Collor, ele exerceu o papel que no impeachment da Dilma foi exercido pela Janaína Pascoal, pelo Hélio Bicudo, Miguel Reale. Foi ele que exerceu esse papel de advogado do povo no processo de impeachment do presidente Fernando Collor. Ele morreu em 2003, no comecinho de 2003, e tinha 90 anos de idade. Bem, voltando a algumas questões técnicas do júri, já caminhando para o encerramento aí, o questionário é algo extremamente importante no desenvolvimento de uma sessão de júri. Onde o Conselho de Sentença vai expressar a sua decisão através do sim ou do não. O jurado é questionado sobre a matéria de fato, né, se dirige a uma sala secreta. Nessa sala secreta, o questionário vai ser desdobrado em quesitos e os quesitos serão respondidos simplesmente sim ou não através de uma cédula depositada numa urna. E o juiz, na apuração, desde a reforma que houve em 2008, ele já não conta os votos até o final. Quando dá a maioria, ele já encerra a contagem para evitar a quebra do sigilo das votações, que acontecia muito quando se contava todos os votos, né? E aí dava o resultado de 7-0, simplesmente estava quebrado o sigilo das votações. Mas a estrutura do questionário, prevista no artigo 483 do Código de Processo Penal, é essa aí. Primeiro quesito, a materialidade. Segundo quesito, vem a autoria. Primeiro pergunta se a vítima, naquele dia, naquela hora, levou tiro ou levou facada e veio a falecer, que é a materialidade num crime de homicídio. No segundo quesito, se o réu acusado ali concorreu para aquele resultado morte, foi o autor do crime, né? Superado isso aí, há um terceiro quesito que normalmente se discute, é uma questão de deslocamento de competência. Às vezes se alega ali, por exemplo, a tese da lesão corporal seguida de morte. Se ela for acolhida pelo jurado, desloca a competência para o juiz singular. Então ela tem que vir antes, porque aí quem vai decidir se absolve ou se condena o acusado é o juiz singular, porque houve um deslocamento de competência. Se não houver esse quesito, né, ou se ele for negado, vai ao quarto quesito, que é o quesito absolutório, quesito único de absolvição. Pergunta-se ao jurado, o jurado absolve o acusado? Né? Antes da reforma de 2008, as teses defensivas eram desdobradas ali. Então, às vezes, a legítima defesa, 4, 5, 6 quesitos. A tese da inexigibilidade de conduta diversa, 3 quesitos. A tese da embriaguez involuntária, 2 quesitos. Enfim, havia um desdobramento das teses. Hoje, essas teses estão todas concentradas num único quesito. O juiz coloca na ata quais as teses que foram arguídas pela defesa, mas essas teses não são apresentadas separadamente para o jurado. Está tudo concentrado aqui. 3 votos sim absolve o acusado. O quinto quesito, uma eventual desclassificação, né, para um excesso culposo, no caso de legítima defesa,
ou privilégio, né, diminuição de pena em caso de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, em caso de motivo de relevante valor social ou moral, isso é submetido ao júri. E o sexto e sétimo quesito, oitavo quesito, eventual qualificadora. Se o crime foi por motivo fútil, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel. Então, as qualificadoras são desdobradas, aí sim em quesitos separados, uma qualificadora de cada vez. Bem, no final, o momento solene da leitura da sentença é feito pelo juiz-presidente. Aí vocês estão vendo a juíza com as vestes, essa faixa branca que denota a imparcialidade. Ela faz a leitura, é um momento solene, ficam todos de pé, inclusive quem estiver lá assistindo tem que ficar de pé. Então, é também um ritual que encerra o júri. Ou seja, o jurado lá na sala secreta decide a questão, de fato, e depois o juiz elabora uma sentença ou condenatória ou absolutória conforme aquilo que o jurado decidiu. O juiz não pode contrariar aquilo que o jurado decidiu. Se contrariar, isso é fundamento para um recurso de apelação e a reforma da decisão. Então, o juiz vai também proceder aqui à dosimetria da pena. E se essa dosimetria da pena desagradar uma das partes, também cabe o recurso de apelação para essa questão da dosimetria, a injustiça na aplicação da pena. Para mudar a decisão do júri, não há recurso. Ou seja, o tribunal hoje não pode fazer como antigamente era permitido, naquele decreto de 1938, e mudar o mérito da decisão do júri. Isso aí não pode acontecer hoje. No máximo, o tribunal pode dizer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos e mandar a um novo júri. E, no mesmo processo, esse tipo de decisão do tribunal só é admissível uma vez. Então, se a acusação conseguiu uma decisão nesse sentido, a defesa não vai conseguir mais. Se foi a defesa que conseguiu, a acusação não vai conseguir mais. Um outro eventual recurso, apenas para ajustar a pena, apenas para arguir uma nulidade. Aí sim, é possível. Vou falar aqui de alguns júris históricos. O primeiro, o júri de Jesus Nazareno, né? Todo mundo sabe que no caso de Jesus, o Estado, representado por Pôncio Pilatos, lavou as mãos e deixou para o povo decidir quem iria ser mandado para a crucificação e quem iria ser solto, né? A história todos nós sabemos. Mas o emblemático aqui no caso desse júri é a abstenção por parte do Estado do poder de decidir. Deixou para o povo decidir. Então, isso tem uma certa semelhança com o que acontece no caso do júri. O caso dos irmãos Naves, eu recomendo para vocês o livro escrito pelo advogado Dr. João Alami Filho. O filme também é muito bom. O filme está disponível no YouTube, aí, quem quiser assistir. De vez em quando a gente passa esse filme aqui na faculdade. É um filme produzido por um cineasta brasileiro, me parece que é o Persson, acho que é Luiz Carlos Persson o nome dele. O caso dos irmãos Naves, os atores, o Raul Cortez, Juca de Oliveira e tal, interpretam os dois irmãos, que foram torturados para confessar um crime que eles não cometeram. Na verdade, o crime nem ocorreu. Depois de anos na cadeia, um já tinha morrido na cadeia, o outro ainda estava cumprindo livramento condicional, a vítima apareceu viva, que era um primo deles que tinha fugido da cidade com o dinheiro que ele tinha apurado no comércio de venda de cereais, lá na região do Triângulo Mineiro, em Araguari, e fugiu para Goiás e nunca mais deu notícia, começou a se desconfiar que ele tinha sido, né, assassinado, ou vítima de um roubo e tal. E a suspeita recaiu sobre os primos, Sebastião e Joaquim Naves, né, os dois irmãos, que o filme mostra isso com muita fidelidade, como foi o caso, como, né, as torturas que eles sofreram. E é interessante que esse erro judiciário não pode ser atribuído ao júri, porque os dois júris que aconteceram resultaram na absolvição dos acusados. Eles foram absolvidos pelo júri. E
O primeiro júri, o tribunal anulou, mandou um novo júri, e no segundo júri, como ainda estava vigente aquele decreto, que o tribunal poderia mudar o mérito da decisão do júri, o tribunal simplesmente condenou e aplicou a pena do latrocínio aos irmãos, entendendo que havia provas suficientes da autoria, da materialidade da autoria do crime. Você vê que é um latrocínio sem cadáver, né? Igual o caso da Elisa Samúdio, né? Então, foi um erro judiciário, mas que não pode ser atribuído ao júri, que as duas decisões do júri foram corretas. Depois o tribunal mudou, e mudou de forma tragicamente equivocada. O caso Doca Street, que é o caso que eu citei para vocês antes, com o doutor Evandro Lins e Silva fazendo a defesa, foi um caso muito rumoroso no final dos anos 70. O Doca Street, que é esse cidadão aqui, um rapaz, né, da alta sociedade, se envolveu com essa outra moça, que também era da alta sociedade, ele paulista, ela mineira, mas ambos se encontraram no Rio de Janeiro, viveram uma paixão lá muito ardente, ele deixou a família para viver essa paixão com ela, e era um negócio muito, realmente, passional. E em um fim de semana que eles estavam passando em Búzios, né, numa discussão lá, parece, pelo que consta, né, nos autos e do depoimento do Doca Street, ela propôs a ele que participasse de uma orgia e ele ficou muito irritado com aquilo e acabaram discutindo, alcoolizados. Ele acabou desferindo lá vários tiros na vítima, parece que foram 3 tiros na vítima, e o caso realmente ganhou uma repercussão muito grande. No primeiro julgamento, o Doca Street foi condenado a 2 anos, uma pena por excesso culposo na legítima defesa da honra. Então, quer dizer, foi considerado assim uma vitória da defesa, e o Evandro Lins e Silva, que sempre foi um homem identificado com causas progressistas e tal, fez uma defesa muito machista, né? Massacrando a memória da vítima da Ângela Diniz, que era conhecida como a Pantera de Minas, né? Uma mulher realmente muito bonita e tal. Mas que, segundo a defesa, tinha uma vida também promíscua, né? Então ele usou esse aspecto da vida dela para massacrar a imagem, a memória da vítima e tentar justificar o ato do Doca Street. Então isso gerou uma revolta muito grande, esse resultado. Na época a Rede Globo exibiu uma minissérie chamada Quem Ama Não Mata, né? Que contava mais ou menos uma história parecida. Isso foi gerando toda uma consciência, né, de que esses crimes passionais não deviam ser tolerados da mesma forma como eram nos anos 50, né, nos anos 40. Evandro Lins e Silva mesmo relata nas suas memórias muitas defesas de crimes passionais, e um caso até de um advogado, colega dele, que foi assassinado pela mulher, pela esposa. E a mulher o procurou para fazer a defesa dela no júri, e quando ele perguntou a ela por que ela estava o procurando, sabendo que ele era colega do falecido marido dela, a quem ela tinha assassinado, ela disse o seguinte, que o estava procurando porque o marido, quando ela viu, disse que se ele morresse e ela precisasse de um advogado, era para procurá-lo. Então, ela matou o marido e depois foi procurar o advogado que ele indicou, realmente era o melhor advogado. Então, assim, ele fez muitas defesas nas décadas de 40 e 50, de crimes passionais, usou a mesma técnica já nos anos 70, em plena revolução sexual, em plena era da pílula, da libertação, do feminismo, né? E isso pegou muito mal. Tanto que o Doca voltou a júri. No segundo júri, o Evandro Lins e Silva já se recusou a fazer o júri, ele viu que o resultado já não deveria ser o mesmo, e no segundo júri ele acabou condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. Cumpriu a pena e tal. Esse caso é muito famoso, tem documentários aí na internet, vocês podem procurar. O caso Chico Mendes, né, que também é um caso muito famoso de homicídio. Chico Mendes era um sindicalista lá do Acre, Chapuri, da cidade de Chapuri, no Acre, onde ele fazia lá todo um ativismo, né, liderando os seringueiros, era um ecologista, já tinha ganhado prêmios internacionais e foi assassinado
no dia 22 de dezembro de 1988, logo ali no nascedouro da nossa Constituição de 88, né, nós tivemos esse caso rumoroso que chocou bastante todo o país. E um caso também, a gente vai ver que para fazer justiça no Brasil não é fácil, não é simples, né? O caso teve várias idas e vindas, os autores foram identificados, foram presos, fugiram, né? No final das contas, um pai e um filho, né? O Darli Alves da Silva, o Darcy Alves Ferreira, eles foram condenados a 19 anos de prisão, né? Fugiram da cadeia, teve um que depois usou documento falso, descobriram que ele chegou até a criar lá uma outra associação de agricultores, a pegar financiamento público com documento falso, mas finalmente em 1996 eles foram presos e acabaram cumprindo a pena. Não, eu não sei se eles eram de Minas Gerais, não. O crime aconteceu no Acre, talvez oriundos aqui de Minas Gerais, né, foram para lá. Um outro caso rumoroso, o caso Daniela Pérez. Esse caso também, né, foi de grande repercussão, porque essa moça estava fazendo uma novela, ela é filha da novelista Glória Pérez. E o assassino dela fazia par com ela na novela, Guilherme de Pádua, um rapaz de 23 anos de idade. E o fato ocorreu no dia 28 de dezembro de 1993, após uma gravação da novela, né? E o Guilherme praticou o crime em parceria com a sua esposa, Paula Tomasi, teria sido por ciúme, né? Ambos foram condenados, o Guilherme a 19 anos, ela a 18 anos e 6 meses. Isso gerou um movimento da Glória Pérez para criar um projeto de iniciativa popular para tornar o homicídio qualificado crime hediondo, que não era. Nós já tínhamos a lei dos crimes hediondos, mas o homicídio qualificado não estava previsto como crime hediondo. E através desse movimento da Glória Pérez, tivemos o advento aí da lei 8.930 de 94, que estabeleceu, a partir daí, o homicídio qualificado como crime hediondo, o que não atingiu, evidentemente, o caso da Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomasi cumpriram pena como crime comum, né? Um caso americano muito rumoroso também, o caso do O.J. Simpson, que é um ex-atleta de futebol americano, muito famoso, era considerado uma espécie de Pelé do futebol americano. Ele mata a mulher e o amante dela, né? E nós temos aqui uma capa da Times, Seeds of Doubt, né? Ou seja, sementes da dúvida foram lançadas pela sua defesa, porque havia muitas provas contra o O.J. Simpson, mas a defesa levou a sua argumentação para o lado da perseguição por racismo da polícia. Então, conseguiram algumas evidências de que um dos investigadores já teria perseguido um homem negro e forjado uma acusação por racismo simplesmente, né? Eles usaram essa situação que ocorreu num outro caso para fundamentar a dúvida no caso do O.J. Simpson. Aqui você vê ele com as mãos, usando a luva que foi achada lá no dia, e mostrou que a luva não entrava nele direito. E um documentário que foi exibido recentemente mostrando que houve uma combinação dos advogados para que ele deixasse de tomar um remédio que ele tomava para artrose, quando ele deixava de tomar esses remédios, as mãos inchavam, né? E com as mãos inchadas lá na frente dos jurados, a luva não entrou direito, aí foi um argumento usado para lançar as sementes da dúvida. O massacre do Carandiru, né? Mais uma tragédia brasileira, entre tantas, né? A Polícia Militar de São Paulo invadiu a casa de detenção, o presídio do Carandiru, e ali acabou provocando 111 mortes. Isso foi em 1993, né? Uma tragédia relatada em filme, em livros, né? Todos podem ter acesso a isso aí. Esse caso até hoje não tem uma solução. Já tiveram julgamentos, os policiais, foram 74 policiais militares acusados, né? Já teve gente que já morreu,
enfim, já foi anulado o julgamento, já teve, você já imaginou fazer um julgamento de 111 vítimas, 74 acusados? É realmente um negócio extremamente complexo. O procedimento do júri não é simples, então a nulidade às vezes acontece. Então, o Superior Tribunal de Justiça recentemente determinou um novo julgamento e hoje esse processo ele está numa situação em que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo está pedindo a sua federalização. A federalização de um crime dessa natureza pode acontecer quando se considerar, se as instâncias superiores entenderem que se trata de uma grave violação de direitos humanos. E aí o crime de homicídio pode ser federalizado. Então, o caso do massacre do Carandiru também foi um júri histórico no direito brasileiro. Outro júri histórico é o assassinato da Dorothy Stang, que é uma ativista, uma irmã, uma freira, que era uma ativista de causas sociais no interior do Pará, principalmente na luta lá do pessoal que busca reforma agrária. Principalmente ela enfrentava muitos latifundiários e tal. É um homicídio que teve uma motivação muito parecida com a do Chico Mendes, Então, esse caso ocorreu mais recentemente, foi em 2005, e aqui nós tivemos um fazendeiro condenado como mandante, o Vitalmiro Moura, o Bida, condenado a mais de 30 anos de prisão. Num segundo julgamento, esse Bida foi absolvido. Você vê que as idas e vindas do direito brasileiro. Esse caso até hoje também não tem uma solução definitiva. O Raifran das Neves Salles Fogoió foi condenado a 27 anos como um dos executores. Clodoaldo Batista, conhecido como Eduardo, foi condenado a 17 anos, é um dos executores. Amair Feijoli da Cunha Tato, condenado a 27 anos como intermediário, o cara que contratou os pistoleiros. Tem um outro que tem um apelido de Taradão, que foi solto pelo ministro Marco Aurélio, tem pouco tempo agora, já tinha sido condenado. O ministro Marco Aurélio fundamentou sobre a desnecessidade de prisão cautelar dele, foi solto recentemente. Então, um caso também em que poderia ter sido federalizado também, ou seja, é possível fazer um júri na Justiça Federal. A gente muitas vezes associa o júri com a Justiça Estadual, que é realmente o mais comum. Mas quando ocorre um crime de homicídio ou tentativa de homicídio, em que há em jogo ali um interesse da União, por exemplo, o caso de Unai, em que houve o assassinato daqueles fiscais do trabalho, os caras estavam em serviço, fazendo fiscalização para o Ministério do Trabalho, então ali há um interesse da União, claro. Esse júri é feito perante a Justiça Federal. Nós tivemos um caso de perito do INSS assassinado em função da sua atividade. O júri ocorre na Justiça Federal. Policiais federais assassinados em função da sua atividade, o júri é da Justiça Federal. É organizado pela Justiça Federal nos mesmos moldes do CPP. Não há nada de diferente. Apenas ocorre na jurisdição federal, presidido por um juiz federal. Quando se pede a federalização do crime, é isso, é passar para a Justiça Federal. Bom, outro caso rumoroso, Suzane Richthofen, O caso dos irmãos Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos mataram os pais em 2002, lá entraram de madrugada, mataram os pais para, a partir dali, poder usufruir da herança, das comodidades, uma família com certos recursos, uma casa muito boa e tal. E dias depois se descobriu que a própria filha do casal, envolvida com o namorado e o irmão desse namorado, praticou o crime. A Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses, os outros dois também receberam a mesma pena. Um dos casos mais rumorosos dos últimos tempos, o caso Nardoni. O caso Nardoni ocorreu em 2008. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, o Alexandre condenado a 31 anos e a madrasta a 26 anos e 8 meses, acusados de matar a menina Isabela Nardoni. O caso
revoltou a opinião pública nacional. Sempre que acontece um caso desse porte, né, com esse tipo de repercussão, vem aquela crítica, no sentido de que o júri pode ser influenciado pela mídia, né? Ou seja, os jurados já chegam lá com aquela propensão, sabendo detalhes do caso, e já chegam propensos a decidir de uma determinada forma, influenciados pela mídia. Olha, esse é um risco, mas que não desmerece a instituição do júri. Não é por essa situação que o júri deve ser modificado em um aspecto ou outro, porque casos rumorosos vão acontecer. Quando acontece numa cidade pequena, nós temos o mecanismo do desaforamento. Mas quando é um caso de repercussão nacional, não vai adiantar desaforamento, né? Porque o Brasil inteiro estava sabendo do caso Nardoni. Você vê que pessoas na porta do júri pedindo justiça, pessoas que nem conheciam a família, né? Que nem conheciam a vítima, porque realmente o caso gerou muita comoção. Aqui o advogado de defesa chegando ao fórum e sendo xingado, né, hostilizado. Como é que pode ir lá defender um monstro daquele? Né? Muitas vezes acontece isso com o advogado, ele vai para uma defesa e é hostilizado, porque parte da sociedade não entende a natureza da sua função, que é uma função pública também, né? Você tem um ministério público, o advogado exerce um ministério privado, mas é uma função pública. Sem o advogado, simplesmente não é possível fazer o júri. Sem um defensor, não é possível fazer o júri. Então, quer dizer, é uma atividade essencial à realização da justiça. O povo comemorou o resultado. Quando saiu, né, parecia assim, o resultado de uma eleição, um resultado de um jogo de futebol, ou seja, houve comemoração, né? O promotor, ao sair do júri, foi ovacionado, entrevistado, né, o Sembranelli. Ele foi realmente muito requisitado para falar a respeito. Ele se aproximou da família, aqui tem ele na missa, né, participando da missa em memória da menina. Um trabalho muito bonito também feito pelo promotor. O trabalho da acusação muito bem feito. Aqui nós temos, eu lembro na época desse júri, né? Esse júri me parece que foi 2011, 2012, o professor Luiz Flávio Gomes comentando pelo Twitter, né, lá de dentro do tribunal, cada lance do julgamento, né, e ele criticando o júri, ele falando que o júri é um sistema analógico de julgamento em plena era digital. Eu não sei exatamente o que o professor Luiz Flávio Gomes quis dizer com isso, né? Eu não sei se ele preferia, de repente, fazer lá uma votação pela internet, né? Tipo assim, uma enquete, né? Todo mundo aí vai votar, não sei o que ele quis dizer com isso, né? Mas ficou essa frase registrada, né? O outro caso rumoroso, mais recente agora, o caso Bruno, né? Todos nós acompanhamos. O caso Bruno é um caso de homicídio sem cadáver, igual ao caso dos irmãos Naves. No caso dos irmãos Naves, depois se provou, né? A vítima apareceu viva. No caso da Elisa Samúdio, há muitos indícios, né? Há realmente relatos muito críveis, né? Relatos muito robustos de que ela realmente foi morta, foi assassinada, mas o cadáver até hoje não apareceu nenhum vestígio, né? Então, o homicídio é um crime que deixa vestígios, mas a jurisprudência brasileira já tem precedentes de admissão de pronúncia e julgamento pelo júri em casos em que o cadáver não aparece. Teve um caso de um engenheiro que assassinou a mulher em Uberlândia, esse corpo nunca apareceu e ele foi submetido a júri e condenado, porque os indícios foram se somando e se concluiu que ela realmente foi morta. O caso da Elisa Samúdio, mais ou menos parecido. Né, ali o Bruno condenado a 22 anos, né, o Macarrão a 15 anos, ou melhor, o Bola, né, que teria sido o executor, teria procedido o estrangulamento e tal, a parte mesmo de execução, pegou 22 anos, o Macarrão 15 anos, que ajudou ali de alguma forma, e o Bruno 17 anos e 6 meses. Né? Realmente o último júri assim, de grande repercussão no direito brasileiro.
Bom, para encerrar, apenas algumas frases de alguns autores a respeito do júri, né? Alguns críticos, outros que são entusiastas do júri, né? O José Frederico Marques, como eu disse, tem uma das obras mais importantes sobre júri, o direito brasileiro, a instituição do júri. Ele diz que o júri e os tribunais de exceção constituem os polos da justiça sem lei, ou seja, muitas vezes a lei é deixada de lado e a decisão é proferida em desacordo com a lei, é uma justiça sem lei. Francisco Campos, ministro de Getúlio Vargas, na exposição de motivos do CPP, ele vai dizer o seguinte, que a antiga soberania do júri redundava na prática numa sistemática indulgência para com os criminosos. Ou seja, ele inseriu no CPP essa possibilidade de cassação da decisão do júri por decisão, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Então foi uma mitigação, né, uma restrição daquela soberania absoluta do júri. Ele fez inserir essa possibilidade que perdura até hoje, foi recepcionada pela Constituição de 88. Você tem lá na Constituição de 88 o princípio da soberania dos veredictos, da ideia de que aquilo ali não pode ser questionado de forma alguma. De fato, o tribunal não pode simplesmente entender de modo diferente do júri, mas pode, por uma vez, cassar a decisão se entender que ela é teratológica, que ela é absurda, que ela é manifestamente contrária à prova dos autos. Eu digo que foi recepcionada porque isso já foi levado ao STF, e o STF disse que essa possibilidade do tribunal cassar a decisão nesses casos é compatível com o princípio da soberania, até porque nós não temos nenhum princípio absoluto, né? Nenhum princípio que não possa ser ponderado, ainda que seja previsto no artigo 5º como direito fundamental. Com base no princípio da soberania do júri, é interessante só lembrar isso aqui, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, ele disse o seguinte, que no caso de júri, ele é favorável, no caso de crimes comuns, ele é favorável à prisão só depois de julgamento no STJ, né, o que muitos chamam de terceira instância, né, mas é o julgamento no STJ. Porém, nos casos de júri, ele é favorável à prisão já na primeira instância. Qual o fundamento dele? O princípio da soberania do júri. É ainda um entendimento minoritário lá, né? Só ele mesmo tem esse entendimento, mas é interessante mostrar que ele interpreta a soberania dos veredictos pro societate. Ou seja, se o júri condenou, a pessoa não poderia nunca sair dali livre para recorrer, para apelar em liberdade. Teria que ser presa ali imediatamente. Esse é o entendimento que ele demonstrou lá naquele julgamento e vem demonstrando em alguns outros julgamentos de habeas corpus. Lênio Luiz Streck, nosso constitucionalista, filósofo do direito, né, ele diz que o povo, no conselho de sentença, oxigena o judiciário. Mas o Estado democrático de direito dificilmente pode conviver com julgamentos em que não há necessidade de justificação e fundamentação das decisões. Mais ou menos aquilo que eu disse antes, que é uma grande crítica, o fato do júri poder julgar por íntima convicção, né? Não precisar fundamentar suas decisões. E o Lênio Luiz Streck, ele critica isso. Ele tem uma obra muito boa sobre júri, que se chama Tribunal do Júri, Símbolos e Rituais. Eu recomendo essa obra. O Robert Frost, né, ele afirma que o júri é um grupo de 12 pessoas escolhidas para decidir qual das partes tem o melhor advogado. Isso é um crítico, né, um jornalista, um comentarista dos fatos, um norte-americano. O júri é um grupo de 12 pessoas escolhidas para decidir qual das partes tem o melhor advogado. Ou seja, o que acaba prevalecendo, né, é aquela superficialidade do discurso e não a essência do caso em si. Às vezes uma pessoa que está com a razão, se ela não souber se expressar, ela pode perder o julgamento ali. Guilherme Souza Nutti vai dizer que advogados que atuam no júri devem ter tal garantia em mente, a plenitude de defesa. Com isso, desenvolver as suas teses diante do júri exige preparo, talento e vocação. Então, o que o Nutti vai dizer é o seguinte,
o advogado que atua no tribunal do júri, ele deve cultivar uma vocação especial, né? Ele tem essa vocação especial. Ele deve ser um especialista. Mesmo na área da advocacia criminal, às vezes a gente encontra advogados que aceitam defesas de crimes dolosos contra a vida, mas só até a pronúncia. Eles não vão ao tribunal do júri, porque não tem essa expertise, não tem essa experiência para o tribunal do júri. É necessário uma oratória, é necessário uma postura, é necessário compreender ali algumas nuances que só acontecem no tribunal do júri. É necessário estar atento para alguma situação que surgir ali, que pode provocar, às vezes, uma nulidade, exatamente para providenciar o imediato registro na ata. É necessário ter ali uma habilidade para contrapor argumentos que possam te surpreender. Às vezes você, tanto o acusador quanto o defensor, está esperando uma coisa e acaba vindo outro tipo de argumentação, e é necessário ter essa possibilidade ali, essa capacidade de reação para sair de determinadas encruzilhadas, né? O Roberto Lira conta quando ia partear um outro brilhante advogado histórico do direito brasileiro, Evaristo de Moraes. Ele fazia o aparte, né, para tentar desconcertar o orador. Ele às vezes não tinha resposta, ele só falava assim: ainda chegarei lá, ainda vou chegar nesse ponto, né? Ou seja, dizendo, aí dava tempo dele pensando. Aí lá na frente ele vinha e dava uma resposta matadora à provocação do acusador. Então o Roberto Lira sempre ele conta isso no livro dele. Então, gente, é uma experiência muito interessante. Quem puder servir no conselho de sentença, quem puder assistir os julgamentos pelo tribunal do júri, quem puder atuar, quem faz estágio no Ministério Público, vai lá, pede o promotor para ir lá atuar também. Eu já vi casos de estagiário do Ministério Público auxiliando na acusação, alguns até realmente realizando ali a sustentação oral naquele momento, estagiários da Defensoria Pública, né? Quem tiver esse interesse, é uma experiência que enriquece, é uma experiência a partir da qual você estará encorajado a enfrentar vários outros desafios na advocacia. Eu gostei do tema, o tema foi aceito pelo grupo, nós preparamos essa palestra. Eu tenho a honra de estar agora, em 2018, completando 20 anos de atuação na tribuna do júri. Comecei como estagiário ainda em 1998, agora em 2018, completando 20 anos. Como advogado, a gente não faz tanto júri quanto um promotor. Às vezes o promotor faz 3, 4 júris aí num mês, né? Às vezes até mais, mas eu faço uma média, né, de 4, 5, às vezes 6 júris por ano, né? E isso realmente é uma experiência enriquecedora, porque cada processo é um processo e tem ali uma imprevisibilidade naquelas decisões. Por mais que a gente tenha experiência, a gente se surpreende no tribunal do júri. Então, realmente foi um prazer falar sobre esse assunto aí para vocês. Muito obrigado.